Tudo bem com vocês? Todo mundo já pegou a sua prova 5 lá na sala? Então, quem não pegou, quer dizer, depois da nossa aula, você pode ir lá em cima pegar, tá bom? Então, de 3 às 5, você já pode ir, ou então de 10 ao meio-dia também, dia de segunda e quarta. Bom, gente, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos continuar falando sobre máximos e mínimos. Aí você vai falar de novo, professor? Mas ainda assim é um assunto novo, porque ainda falta para a gente ver máximos e mínimos em conjuntos compactos, que é o que a gente vai ver hoje, e falta também de falar sobre multiplicadores de Lagrange, que também tem a ver com máximos e mínimos. Depois que a gente terminar essas duas partes, aí vai encerrar derivada e vai começar a integral. Então, já fica avisado que, se tudo der certo, na semana que vem, na quarta-feira, a gente já inicia o conteúdo de integral. Mas tá, vamos se atentar para o assunto de hoje. Então, olha, hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Eu queria primeiro fazer uma comparação de como era no cálculo 1 para como vai ser agora no cálculo 2. Então, eu vou relembrar vocês algumas coisas que vocês já sabem, porque vocês viram no semestre passado. Então, ó, lá no cálculo 1, você tinha uma função. Essa função tinha um gráfico. Vamos dizer que o gráfico dela é assim. E lá em cálculo 1 era normal você calcular o ponto crítico para essa função. O que você fazia? Você derivava, igualava a zero, e depois você aplicava um teste da primeira e da segunda derivada. Nesse caso aqui, gente, se você fosse derivar igual a zero, você ia achar alguns pontos críticos, né? Por exemplo, você ia achar esse ponto aqui, ou seja, esse daqui que eu vou chamar de x1. E também, nesse caso, a gente acharia esse ponto aqui, que eu vou chamar de x2. Então, ó, nesse caso, você ia achar x1 e x2, são pontos críticos, você ia aplicar em algum teste, e você ia ver que x1 é um ponto de máximo, e x2 é um ponto de mínimo. Porém, lá no cálculo 1, o que a gente afirmava? Eles eram um ponto aqui de máximo e de mínimo, mas não necessariamente era o mínimo global ou o máximo global. O que o teste lhe garante é que esses pontos são locais. Localmente, eles são pontos de máximo e mínimo. Isso era o que o teste te garantia. Porém, dependendo do problema, você poderia ter a certeza quando um ponto era um máximo global ou um mínimo global. E, normalmente, isso acontecia quando o nosso domínio da função era um intervalo fechado. Ou seja, ao invés de eu considerar todos os reais como domínio, eu poderia considerar só o intervalo fechado, de A até B. Então, por exemplo, nesse caso aqui, digamos que eu escolhesse aqui, ó, de A, está aqui o A, e bora colocar o B aqui. Ó, então, bora dizer que para essa função, eu não quero, digamos, o gráfico dela para todos os reais. Não, o domínio dela vai ser só no intervalo de A até B. Nesse caso, eu vou marcar aqui esse ponto, que é o valor da função quando x é igual a A, e o que vem antes desse ponto já não conta mais, que já não faz mais parte do domínio. Então, isso aqui, ó, vou tirar. Tá aqui, ó, tirei. Fiquei só com esse pedaço em diante. E aqui é a mesma coisa. B é o limite máximo do meu domínio. Então, eu marco o ponto aqui da minha função, e o que vem depois também não me interessa mais. Nesse caso, você tem um intervalo fechado, e a minha função ela é contínua. Então, lá no cálculo 1, você aprendia um teorema, que era o teorema de Weierstrass. Esse teorema é muito famoso. Por quê? Ele diz o seguinte, que se uma função é contínua e o intervalo é fechado, então você pode afirmar com certeza que essa função ela vai ter um máximo e um mínimo globais, absolutos. Você vai poder afirmar isso. Mas isso é intuitivo, né? Porque ó, se você parar para pensar, se você está restringindo a minha função em um pedaço do intervalo aqui, e ela é contínua, então é claro que vai chegar uma hora que você vai ter um valor máximo e um valor mínimo, porque existe uma restrição ali. E como é que você fazia lá? Você primeiro calculava os pontos críticos, nesse caso achei aqui, ó, x1 e x2. Aí você jogava esses pontos críticos na função, você queria saber o valor da função nesses pontos. Aí nesse caso, vamos dizer que f de x1 é igual a 2. Vou colocar 2. f de x2 é igual a menos 1.
Só que esses pontos aqui são apenas os candidatos a máximos e mínimos, porque aqui eu quero achar agora o máximo e o mínimo absoluto. Então, depois que você achava o ponto crítico e calculava o valor da função no ponto crítico, o que faltava na sua análise? Faltava você analisar os extremos, ou seja, a sua fronteira. A fronteira aqui do intervalo eram os extremos, o A e o B. Então, você tinha que calcular o valor da função também nos extremos, porque poderia acontecer justamente do máximo ao mínimo estarem nos extremos. Então, nesse caso aqui, você calculava. Você calculava f de A. Nesse caso, bora dizer que é 1,5. E você calculava o f de B. Bora dizer aí que é 4. Pronto. Aí depois que você achou o ponto crítico, calculou o valor da função para os pontos críticos, calculou o valor da função nos extremos, aí o que você fazia por último? Você comparava os resultados. Dentre os resultados que você achou, o maior valor seria o ponto de máximo global e o menor seria o ponto de mínimo global. Nesse caso aqui, ó, eu achei 4 valores diferentes. Quem é o maior desses? É o 4, né? O 4 é o maior, então está aqui, ó. Então, aqui você tinha o máximo global. E quem é o menor desses 4 valores? O menos 1. Então, aqui você tinha o mínimo global. Era assim que funcionava. Então, você define o mínimo e o máximo. E ó, veja que, nesse caso, o mínimo ele foi um ponto crítico, o mínimo global. Mas o máximo já não foi nenhum ponto crítico, foi no extremo da minha função. Mas também poderia ser nos pontos críticos, poderia ser nos extremos, enfim, você sempre tinha que fazer essa análise. Deu para relembrar o que você fazia lá no cálculo 1? Aqui no cálculo 2, a ideia é a mesma. Então, claro, para eu poder afirmar que a minha função ela tem um extremo absoluto, eu preciso que o domínio dela também tenha uma restrição. Então, a gente vai ver funções que estão restritas a conjuntos que nós vamos chamar de conjuntos compactos. Mas, por enquanto, você pode pensar no conjunto compacto como se fosse algo limitado, apesar de que não vai ser necessariamente só limitado. Você pode pensar assim, por enquanto. Então, ó, no cálculo 2, a ideia é a mesma. Imagina que você tem o gráfico de uma função. O gráfico de uma função, imagina que ele é assim. Ó, imagina que isso aqui é uma superfície, essa superfície é um gráfico de uma função, claro que ela tem um domínio. Vamos dizer que o domínio dela é esse retângulo aqui. Então, ó, você tem o gráfico de uma função e aqui embaixo está o domínio dela. Nesse caso, assim, já intuitivamente falando, você percebe que esse domínio dela não é um domínio assim que se expande infinitamente. Não, é um domínio que está preso nesse retângulo aqui. Nesse caso, gente, você consegue até graficamente reparar que aqui você pode afirmar que essa função aí ela tem um mínimo global e um máximo global, ou seja, ela tem um ponto com a menor altura dela e um ponto onde tem a maior altura. Aqui, por exemplo, poderia dizer que este ponto bem aqui é o mínimo global da minha função, porque é o que tem menor altura. Já esse ponto aqui é o meu máximo global, ou seja, aquele que tem a maior altura. Eu posso fazer isso por causa do meu domínio, que já não é mais todo R2. Nesse caso, é apenas esse retângulo. Então, é assim que vai funcionar. Só que antes da gente estudar mesmo como é que fica o teorema de Weierstrass no cálculo 2, eu preciso definir para vocês o que é a fronteira de um conjunto e o que é conjunto compacto. Porque, por exemplo, no cálculo 1, se eu fosse falar de fronteira, eu ia falar dos extremos do meu intervalo. Aqui, por exemplo, qual é o meu intervalo? É de A até B. Qual é o interior do meu intervalo? É todo mundo que está aqui dentro do intervalo. E quem são as extremidades do intervalo? É o ponto A e o ponto B. Então, aqui a extremidade de um intervalo eram 2 pontos. Aqui no cálculo 2 é diferente, ó. Quem é o meu ponto interior? São esses pontos do retângulo aqui. E quem é a minha extremidade? Ou seja, quem é o meu limite máximo do meu conjunto? Seriam os lados, as arestas desse meu retângulo, os lados desse meu retângulo. Então, agora, eu só vou mostrar para vocês algumas definições, mas são definições simples, só para a gente entender melhor o que seria esse conjunto aqui que a gente está pedindo. E a primeira definição que eu queria mostrar para vocês era de um ponto... Aliás, vou fazer aqui mesmo. A primeira definição que eu quero mostrar para vocês
é de um ponto interior. O que é um ponto interior? Olha, imagina que você tem aqui um conjunto. Está aqui o conjunto. Então, o conjunto é formado por essa linha, mais os pontos que estão dentro dela, tá? Nessa parte aqui de dentro. Digamos que eu escolha um ponto aqui dentro. Ó, escolha esse ponto bem aqui. Aí eu pergunto para vocês, claro que você não sabe a definição ainda, mas pela intuição, né? Esse ponto aqui que eu marquei, vocês acham que ele é um ponto interior do meu conjunto? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque se eu falo ponto interior, você imagina o quê? É um ponto que está dentro. Esse ponto está dentro aqui do meu conjunto? Tá. Pronto, fechou. Então, eu vou chamar esse ponto aqui ó, de ponto interior. Outra coisa. Então, toda vez que eu tiver um ponto aqui dentro, eu vou chamar de ponto interior. E se eu tiver um ponto bem aqui, ó, nessa parte aqui, eu posso chamar esse ponto, veja se vocês concordam comigo, eu posso chamar esse ponto de fronteira? O que vocês acham? Posso definir ele assim? Posso, né? Intuitivamente, o que seria um ponto de fronteira? Um ponto que está no limite daquele conjunto. Se você der mais um passo, você sai do conjunto. Ou se você der um passo para o outro lado, você entra no conjunto. Tá? Então, isso daqui eu posso chamar de ponto de fronteira. Só que você vai dizer, tá, professor, entendi aqui a intuição, mas eu não quero saber de coisas intuitivas, eu quero saber de formalidades. Então, me diga qual é a definição formal de um ponto interior e de um ponto de fronteira. Tudo bem, eu vou lhe dar a definição formal, então. Olha só, para um ponto ser interior, o que você tem que fazer? Você tem que marcar em volta dele uma circunferência, que é o que a gente estava chamando de bola aberta. Então, imagina que você tem uma bola aberta e o centro é esse ponto, que você quer saber se ele é interior ou não. Então, imagina que eu quero saber se esse ponto aqui ele é um ponto interior ou não. No caso, ó, eu vou desenhar aqui uma bola aberta envolvendo ele. Está aqui. Quando eu desenhei essa bola aberta, a bola aberta inteira está dentro do conjunto? Sim ou não? Sim. Então, se existe pelo menos uma bola aberta, que está aquele ponto como centro, e a bola aberta inteira está dentro do conjunto, então eu posso afirmar que ele é um ponto interior. Aí você pode dizer assim, ah, professor, mas nesse caso qualquer ponto vai ser interior, porque basta eu fazer um raio bem pequeno para a bola aberta. Só que não necessariamente. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, se eu fizesse em volta dele aqui uma circunferência, essa circunferência inteira ia estar dentro do meu conjunto? Não. E mesmo que você diminuísse essa circunferência, por menorzinha que ela seja, claro, desde que o raio não seja zero, mas mesmo que você diminua ela aqui, ó, sempre vai ter que um ponto que está fora do conjunto e um ponto que está dentro. Então, ponto de fronteira vai ser isso para a gente. Ponto de fronteira é um ponto que está dentro. Ponto de fronteira é um ponto que quando você faz uma bola aberta em volta dele, sempre vai ter um ponto dentro do conjunto e um ponto fora do conjunto. Tudo bem, gente? Se eu quiser selecionar todos os pontos de fronteira, se eu selecionar todos os pontos de fronteira, todos eles, aí eu chamo de fronteira do meu conjunto. Então, a fronteira é o conjunto de todos os pontos de fronteira do meu conjunto. Tá? Ok, até aqui tudo intuitivo, né? Última definição, pelo menos nessa parte aqui. Eu quero definir com vocês agora o que é um conjunto aberto. Um conjunto aberto é um conjunto que só tem ponto interior. Eu não estou dizendo que ele não tem fronteira, só que eu estou dizendo que a fronteira não faz parte dele. Quer um exemplo? Ó, por exemplo, se você fizesse esse conjunto bem aqui, se eu fizesse, por exemplo, x² mais y² menor que 4. Você sabe definir esse conjunto, você sabe até desenhar o gráfico dele. Então, você sabe que é uma circunferência, centro na origem e raio 2. Só que nesse caso, gente, a circunferência em si, ela não faz parte do conjunto, né? Por quê? Porque aqui é menor, não é menor igual. Então, quem é esse conjunto? São os pontos que estão dentro aqui do meu disco.
mas não estão na minha circunferência. Nesse caso aqui, então, eu posso afirmar que qualquer ponto do meu conjunto, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, sempre vai ser um ponto interior, já que a minha fronteira não faz parte do conjunto, não é verdade? Então, esse conjunto aqui eu vou chamar de conjunto aberto. Lembrando, não é que ele não tenha fronteira, ele tem uma fronteira. Está aqui, ó. Ou seja, ele tem uma limitação ali em volta dele. Porém, essa fronteira não faz parte do conjunto. Os pontos que estão nela não fazem parte do conjunto. Então, nesse caso, ele só tem ponto interior. Então, eu posso afirmar que esse conjunto aqui é um conjunto aberto. Até aqui, alguma dúvida de definição? Está tudo bem? Ok. Agora que você entendeu essa parte inicial, eu vou precisar treinar com você a fronteira. Como é que você define a fronteira de um conjunto? Isso porque eu vou precisar desse assunto hoje e também desse assunto em integrais. Então, eu preciso que você preste muita atenção de como determinar a fronteira de um conjunto. Então, vamos aqui para o slide agora. Olha só, chegamos na nossa aula 20, a 20ª aula, e nós estamos falando sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Começando com a definição de o que é um conjunto compacto. Na verdade, eu ainda nem defini, eu comecei primeiro algumas definições preliminares para depois dizer o que é conjunto compacto. Depois a gente vai falar sobre extremos absolutos. Então, essa daqui eu já falei para vocês o que é um ponto interior e também já disse que um conjunto ele é aberto quando todos os pontos são pontos interiores. Também já disse para vocês o que é um ponto de fronteira. Então, é quando toda bola aberta, de centro nele, contém pelo menos um ponto que está no conjunto e um ponto que não está no conjunto. E quando eu falo da fronteira de um conjunto, eu quero falar de todos os pontos que são pontos de fronteira. É isso que eu quero dizer. Sabendo disso, vamos fazer aqui 3 exemplos, 3 exercícios. Letra A, letra B e letra C. Em cada um deles, eu vou dizer quem é a fronteira do meu conjunto. Então, letra A, o meu conjunto é o conjunto dos pontos do R2, tais que x é positivo e y é positivo. Ele quer que eu determine a fronteira desse conjunto. Para você determinar a fronteira de um conjunto, é muito importante, primeiro, que você saiba que conjunto é esse. Ele só descreveu aqui o conjunto. Se você puder desenhar o conjunto, isso já vai lhe ajudar consideravelmente. Então, vocês vão me ajudar a desenhar esse conjunto. Primeiro, observe que o conjunto é formado por pontos que estão no R2. Então, na hora que eu for desenhar o conjunto, eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar só uma reta? Eu vou desenhar o plano? Ou vou desenhar o espaço? O que vocês acham? Vou desenhar o plano. Porque se são pontos que estão no R2, então eu já sei que esse conjunto ele está no R2. Ele não é todo o R2, mas ele está ali no R2. Então, eu venho e desenho aqui o plano cartesiano. Pronto, desenhei. Está aqui o eixo x e eixo y. Agora, gente, olha só. Quem é esse conjunto? É o conjunto dos pontos do R2, tais que o x é positivo e o y é positivo. Então, ele tem que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, em quais quadrantes do plano o meu x é positivo? No primeiro quadrante ele é positivo? É, né? No segundo? Não. No terceiro? Não. No quarto? É. Então, por enquanto, eu tenho o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Só que não basta só isso, né? O y também tem que ser positivo. Aí eu te pergunto, no primeiro quadrante ele é positivo? É. No quarto ele é positivo? Não. Então, para eu satisfazer as duas aqui ao mesmo tempo, só sobrou para mim o primeiro quadrante. Tá? Então, na verdade, esse conjunto aí, ele é composto pelo primeiro quadrante. Está aqui, ó. Então, esse daqui é o meu conjunto A. Agora eu te pergunto, quem é a fronteira do meu conjunto?
quem é a fronteira? Ou seja, você tem que pensar qual é o limite do conjunto, que dali já não dá mais para passar. Né? E aí você percebe, nesse caso, onde é que está a minha fronteira? É o eixo x positivo e o eixo y positivo. Ou seja, a minha fronteira, ela está bem aqui, ó. Ela é essa parte de baixo. E ela é essa parte aqui, ó, vertical. Como é que eu sei que essa linha que eu fiz, ela é um ponto de fronteira? Ela é composta por pontos de fronteira. Porque qualquer ponto que eu tomar aqui, ó, desenha aí uma bola aberta, com esse ponto sendo o centro. Sempre eu vou ter ponto que está dentro do conjunto e ponto que está fora do conjunto. Então, esse que eu fiz aqui, essa linha azul, representa a fronteira desse conjunto A. Agora, por que eu não coloquei aqui uma linha contínua? Aqui, ó, no eixo X e no eixo Y. Por que eu não fiz uma linha contínua? Eu fiz uma linha tracejada. Por quê? Por causa das condições, né? Olha só a condição. O x pode ser zero? Não, o x tem que ser positivo. Então, esse pessoal daqui, ó, eles não estão no meu conjunto. Eles são da fronteira, mas não estão no meu conjunto. A mesma coisa aqui, ó. O y, ele não pode ser zero, ele só pode ser positivo. Então, esses pontos daqui dessa linha também não estão no meu conjunto. Porque esses pontos aqui é onde o y seria igual a zero, mas o y não pode ser zero. Então, está aqui. Eu já descrevi geometricamente o meu conjunto e a minha fronteira. Só que não acabou aí. Não basta eu só desenhar a fronteira. Eu tenho que descrever a fronteira para ficar uma informação completa. Como é que eu vou descrever a minha fronteira? Nesse caso, você percebe que a minha fronteira ela é composta pelo eixo x positivo e pelo eixo y positivo. Então, eu posso dividir essa fronteira em dois pedaços. O pedaço de baixo e o pedaço aqui de cima, ou seja, o pedaço que está na horizontal e o pedaço que está na vertical. Vou chamar esse lado aqui horizontal de A1 e vou chamar esse daqui de A2. E eu vou dizer o seguinte, ó, vou dizer que a fronteira, vou colocar assim, fronte é fronteira. Fronteira do conjunto A é composta pelo conjunto A1 união com A2. Ou seja, eu estou dizendo só que eu dividi a minha fronteira em dois conjuntos. E a fronteira é a união dos dois. Agora, quem é cada um, né? Vou escrever aqui, sendo. Como é que eu descrevo o meu conjunto A1? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que olhar para o A1, ver esses pontos aqui, ó, e ver o que eles têm em comum. Vocês conseguem me dizer o que eles têm em comum, cada ponto desse daqui? Em todos eles, o y vale quanto? O y vale 0. Pode reparar, em qualquer ponto que você tomar aqui, ó, dessa linha horizontal, o y sempre vai valer 0. Então, posso escrever que esse conjunto aqui é o conjunto dos pontos x, 0. Ou seja, estou dizendo que o y é sempre 0, x, 0. Então, são os pontos x0, que pertencem ao R2. Gente, essa parte aqui de pertencer ao R2, você não precisa colocar ela sempre, tá? Fica subentendido quando você não coloca. Então, às vezes, eu vou até omitir essa parte aqui. Tá, então fica x0, tais que o x... Gente, agora aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui o x. São os pontos x0, tais que o x ele é positivo ou maior ou igual que 0. O que vocês acham? O x ele só pode ser positivo ou ele também pode ser igual a 0? Olha, isso daí é a minha fronteira, certo? Isso não é o conjunto, não é necessariamente o conjunto. Isso aqui é a fronteira do conjunto. Então, o que você tem que se perguntar é, se eu disser que o x é igual a 0 e o y já é 0, eu estou afirmando que o 0, 0, ou seja, a origem, ela faz parte da fronteira do meu conjunto. Será que ela faz parte? Onde é que está a origem? A origem está bem aqui, ó. Se eu fizer uma bola aberta centrada nela, eu vou ter pontos dentro do conjunto e fora dele? Sim ou não? Sim. Então, a origem faz parte da fronteira, sim ou não? Sim, faz parte, porque ela é um ponto de fronteira. Você faz uma bola aberta centrada nela, vai ter pontos dentro e pontos fora. Então, aqui a origem faz parte. Se ela faz parte, então eu vou colocar aqui x maior ou igual que 0. Tudo bem? Agora, quem é o meu A2?
Bom, no caso do A2, é essa linha vertical aqui, né? Então, nessa linha vertical, o x é sempre zero. Gente, uma dica. Toda vez que você vai descrever uma fronteira e um pedaço da fronteira for uma linha horizontal, é porque, nesse caso, o y é uma constante e o x que está variando. Nesse caso, a constante aqui era zero. Toda vez que você vê uma linha vertical na sua fronteira, é porque nessa linha vertical, o x é uma constante e o y é zero. O x é uma constante e o y está variando. Nesse caso aqui, a constante é zero, então o x é zero. Então, ó, o A2 é composto pelos pontos 0 e y, pertencentes ao R2, tais que... E o que está acontecendo com o y? Ele está variando de 0 até infinito. Então, y maior ou igual que 0. Olha, como eu já incluí o 0 aqui, se eu quisesse colocar maior, não tem problema. Mas para não confundir, deixa sempre que possível maior ou igual mesmo. Então, essa daqui é a fronteira para esse conjunto. Agora sim, eu descrevi ela completamente. Fiz o desenho, ainda coloquei aqui a minha descrição. Gente, vai ter fronteira que a gente vai trabalhar aqui que vão ter 4 pedaços, talvez 5 pedaços, 3, 6 pedaços, enfim. Então, é importante você saber descrever dessa forma aqui, porque isso vai ser muito útil na hora que você for procurar os extremos. Bora para o segundo exercício, letra B, dessa parte aí. Ó, o meu conjunto B, ele é muito parecido com o conjunto A. A diferença agora é que x é maior ou igual que zero. E y também. Então, você já sabe, a gente vai desenhar isso daqui, mas isso aqui está no R2. Então, vou fazer o plano cartesiano. Olha só, aqui é muito parecido, porque o x e o y aqui eles são maiores ou iguais que zero. Então, mais uma vez, você está no primeiro quadrante, porque nos outros, um deles é negativo. Então, você está aqui no primeiro quadrante. Então, eu venho e coloco no primeiro quadrante. A diferença agora, gente, é que o x também pode ser zero. E o y também pode ser zero. Os dois podem ser zero. Então, o que vai aparecer aqui? A fronteira ela vai ser uma linha contínua. Contínua. Ó. Com isso, eu quero dizer que esse pedaço aqui, que é parte da fronteira, também faz parte do meu conjunto. A mesma coisa aqui. Ó, então, a fronteira, a única diferença agora é que a fronteira faz parte do meu conjunto, diferente de antes que ela não fazia parte. O conjunto tem fronteira nos dois, só que no primeiro a fronteira não fazia parte do conjunto, agora ela faz. Então, esse daqui é meu conjunto B. Mais uma vez, eu vou separar aqui a fronteira em duas partes, vou chamar de B1 e vou chamar de B2. Aí, olha só o que vai acontecer. Vou calcular aqui, vou descrever a minha fronteira. A minha fronteira para o conjunto B eu dividi em dois pedaços, então vou colocar B1 união B2, sendo que o B1 é o conjunto dos pontos. Olha só, B1 é uma linha horizontal. Então, y é constante. Constante igual, nesse caso, a zero. Então, vai ser de novo os pontos x0, tais que... não vou precisar ficar colocando pertencente ao R2. x0, tais que x é maior ou igual que zero. É isso daqui. O y é sempre zero e o x está variando de zero em diante. A mesma coisa o B2. No caso do B2, quem é zero é o x. O zero é x e o meu y está variando de zero em diante. Gente, na minha resposta dessa e da anterior aqui, teve alguma diferença? Vamos lá, teve alguma diferença? Claro, essa parte que eu quis omitir, mas fica subentendido ali. Mas fora isso, teve alguma diferença? Não. Por que não teve diferença? Porque a fronteira dos dois é a mesma. O conjunto é o mesmo? O A e o B são iguais? Não. Mas a fronteira deles é igual. Tá? Então, isso pode acontecer. Você pode ter conjuntos diferentes, mas com a mesma fronteira. Isso pode acontecer. Vamos para o item C agora, que é o último dessa parte. Vamos lá. C é igual
xy pertencentes ao R2, tais que x² mais y² é menor ou igual que 1. Tá, então vamos fazer esse daqui. Bom, esse daqui a gente vai desenhar primeiro. Esse parece que é mais difícil do que os outros, mas na verdade é o mais fácil, se você parar para pensar. Porque a gente já até fez isso aqui em sala várias vezes. Olha só, esse conjunto é o conjunto dos pontos do plano que satisfazem essa inequação. A gente já fez isso em sala. Você faz aqui o plano cartesiano. A primeira coisa que você faz é considerar que isso aqui é uma igualdade. Se isso aqui fosse uma igualdade, isso é a equação do quê? Da circunferência. Centro na origem e raio 1. Então, você vinha e fazia aqui a sua circunferência de centro na origem e raio 1. Aqui o raio é 1. Pronto. Só que é só esses pontos que estão aqui? Não. São os pontos, tal que a distância da origem até o ponto é menor que 1, ou seja, menor que o raio. Então, são os pontos também que estão dentro da minha circunferência. Então, esse daqui agora é o meu conjunto C. Ele quer que eu descreva a minha fronteira. O que eu vou fazer? Gente, aqui ó, eu tenho um disco, né? Eu tenho os pontos que estão aqui dentro, mais aqui a circunferência. Quem é a minha fronteira desse conjunto aí? Só a fronteira, quem é? Quem é a minha limitação? Não é justamente a circunferência? É justamente a circunferência. Então, como é que eu descrevo a minha fronteira aqui? Simplesmente assim, ó. Fronteira do conjunto C são os pontos x, y pertencentes ao R2, tais que x² mais y² é igual a 1. Ou seja, ao invés de eu considerar a desigualdade, eu vou considerar só a igualdade. Quando eu considero só a igualdade, estou tratando só da circunferência. E a circunferência é justamente a fronteira desse meu conjunto C. Ou seja, acabou que ficou mais fácil. Eu não precisei dividir em duas partes, que nem eu fiz anteriormente. Poderia fazer isso. Poderia dividir metade do disco para cima e metade para baixo. Poderia. Mas não quis. Preferi fazer assim, que ia ser muito mais rápido para a gente. Alguma dúvida aqui nesse exercício, pessoal? Tá fácil, né? Ok. Então, ó, bora ver se vocês lembram do que eu expliquei anteriormente. Gente, esse conjunto aqui, ó, o conjunto A, eu posso dizer que ele é um conjunto aberto? Sim ou não? O que você acha? O A é aberto? Sim, o A é aberto. Porque, ó, qualquer ponto que você pegar dele, pega esse daqui, esse daqui, esse aqui, sempre vai ser um ponto interior. Aí tu vai dizer, professor, mas e se eu pegar esse ponto bem aqui? Não, mas esse ponto não faz parte do conjunto, né? Esse aqui não faz parte. Então, nesse caso, o A, ele é um conjunto aberto. O B é um conjunto aberto? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu tenho alguns pontos aqui que não são pontos interiores. Por exemplo, a origem. Pega a origem aqui, ó. Qualquer bola aberta centrada nela vai ter pontos que estão fora do meu conjunto. Então, a origem ela é um ponto de fronteira, mas ela não é um ponto interior. Então, aqui, nesse caso, o conjunto B ele não é aberto. E o C é um conjunto aberto? Sim ou não? Não, também. Porque eu tenho pontos aqui, por exemplo, aqui, que também não é um ponto interior, mas é um ponto de fronteira e faz parte do meu conjunto. Então, dos 3 conjuntos que a gente fez, eu tenho um conjunto que é aberto e 2 que não são abertos. Ah, professor, é fechado? Então, não sei, ainda não defini o que é um conjunto fechado. Eu vou definir agora. A gente vai definir o que é um conjunto fechado. Então, olha só, definição. Dizemos que A é um conjunto fechado quando o complementar dele é um conjunto aberto. Isso é conjunto fechado para a gente. Como assim, gente? Complementar R2 menos A? Que isso já? Calma. Olha só, bora fazer aqui uma experiência aqui. Digamos, quando eu digo complementar, eu estou falando todo o resto do R2. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A. Está aqui meu conjunto A. Digamos que fosse possível eu retirar o conjunto A do R2.
Ia deixar um espaço ali em branco, entendeu? Ia ficar como se fosse um buraco ali. Se isso fosse possível, como é que ia ficar o R2 depois que eu retirasse esse meu conjunto A? Aí, olha só, vocês concordam comigo que ia ficar uma coisa assim? Depois que eu retirasse o conjunto A do R2, eu ia ter esse conjunto aqui, certo? Esse é o complementar do A. Por que complementar? Porque eles se complementam para formar o R2, tá? Esse conjunto aqui, que é o complementar do A, ele é um conjunto aberto? Sim ou não? Esse conjunto aqui de baixo, ó, esse aqui embaixo, que é o complementar do A. Esse aqui é aberto? Não é aberto, não é. Se o complementar do A não é aberto, então é porque o A não é fechado. Nesse caso, o A é aberto, tá? O A não é fechado. Agora aqui, o B. Se eu fizesse a mesma coisa com o conjunto B, ou seja, pegasse o R2 e retirasse o conjunto B, ia ficar algo parecido com o que a gente viu anteriormente, só que com uma diferença importante. Olha só, se eu pudesse retirar o conjunto B do R2, ia ficar assim. Eu ainda ia ter esses quadrantes que eu tinha anteriormente, só que bem aqui não ia ficar uma linha contínua, porque eu também retirei esses semi-eixos. Nesse caso, ó, esse daqui é o complementar do B. Esse aqui é um conjunto aberto? Sim ou não? Sim. Então, se é aberto, então aqui o B é um conjunto fechado. Tá? Então, quando o conjunto é fechado, quando o complementar é aberto. Último, esse daqui agora. Digamos que eu conseguisse retirar esse disco do R2. Se eu fizesse isso, aqui ia ter esse buraco, ia ter todo o resto, ia ser pontos do complementar. Esse conjunto aqui, gente, é um conjunto aberto? Sim, também. Então, nesse caso, esse aqui é fechado. Tá? Então, ó, resumindo, o conjunto A não é fechado, o B e o C são conjuntos fechados. Tá? Então, quem é fechado aqui? O B e o C. Bora ver mais uma definição. Aliás, antes de eu ver a definição, olha só que interessante. Quando o conjunto é fechado, você concorda comigo que a fronteira faz parte do conjunto? Quando o conjunto é fechado, a fronteira faz parte do conjunto. Isso é verdade. Ó, aqui a fronteira realmente, toda ela faz parte do conjunto. Aqui também a fronteira faz parte do meu conjunto. Tá, então, agora bora ver aqui a definição de conjunto limitado. Dizemos que A é um conjunto limitado quando existe uma bola aberta centrada na origem, tal que essa bola aberta ela engloba o seu conjunto. Como assim? Bora entender melhor essa parte aí. Olha só. Vou apagar aqui rapidinho. Bora para cá, para esse desenho aqui. Digamos que o plano cartesiano está bem aqui. Quando é que eu sei que um conjunto ele é limitado? Ele é limitado quando ele couber em uma bola aberta de centro na origem. Então, por exemplo, se eu considerar que uma bola aberta de centro na origem, desse tamanho aqui, por exemplo, ela conseguiu englobar todo o conjunto nesse caso? Nesse caso, não. Mas eu posso escolher o raio. Pode ser um raio suficientemente grande. Se eu aumentar o raio, eu conseguiria ter uma circunferência assim. Nesse caso, o conjunto ficou dentro da circunferência? Sim. Então, é um conjunto limitado. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas se eu puder escolher o tamanho do raio, todo o conjunto vai ser limitado. Sim ou não? Não necessariamente. Como assim não necessariamente? Olha o conjunto A. Olha o A. Se você faz uma circunferência centrada na origem, o raio de 1 quilômetro, de 10.000 quilômetros,
vai conseguir pegar todo o conjunto A? Não. Então, o conjunto A, ele não é limitado. Então, olha só, o conjunto A ele não é nem limitado e nem fechado. O conjunto B, ele é fechado, mas ele é limitado? Não, também. Né? Não importa, ó, mesmo que tenha um raio imenso, não ia conseguir englobar todo o conjunto. Então, o conjunto B ele é fechado, mas ele não é limitado. E o conjunto C, ele é fechado e ele é limitado? Sim. Dos três, o C ele é o único que ele é limitado e fechado. Agora pronto, agora eu tenho o que eu queria. Agora eu vou dizer para vocês, conjunto compacto é todo conjunto que é limitado e fechado ao mesmo tempo. Então, dos três, o A, o B e o C, o único conjunto compacto é o C, é o único. Então, quando eu for fazer exercício com vocês a partir de agora, não vai cair um conjunto do tipo do A, do tipo do B, vai cair só o conjunto assim, do tipo C, conjunto que é limitado e fechado ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso que é um conjunto compacto. Para a gente aqui, né? Porque, enfim, para quem vai se enveredar aí pelo caminho da matemática, vai ver que conjunto compacto nem sempre tem a ver com limitação ou com o fato de ser fechado, né? Isso só vale para conjuntos de dimensão finita. Para dimensões infinitas, já não vale mais, é outra coisa. Mas isso é outra história. Mas para a gente aqui no curso de Cálculo 2 vai ser isso. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então dizemos que A é um conjunto compacto quando A é fechado e limitado. Agora que nós já aprendemos finalmente o que é um conjunto compacto, vamos definir como eu acho os extremos absolutos. Para você fazer isso, a gente vai usar por trás de tudo o teorema de Weierstrass, só que na versão do cálculo 2. Como ele é? Assim, ó. Se você tem uma função contínua e o domínio dela é um conjunto compacto, então você pode afirmar com toda a certeza do mundo que essa função ela tem um mínimo global e um máximo global. Tá bom? Então, se uma função é contínua e o domínio dela é um conjunto compacto, então sim, ela vai ter um mínimo global e um máximo global. Agora a pergunta é, beleza, mas como é que eu acho esses dois aí, o máximo e o mínimo? Aí eu vou ensinar aqui para vocês um passo a passo, um algoritmo. É esse aqui, ó. Primeiro, para você determinar os extremos de uma função que está em um compacto, a primeira coisa que você vai fazer é achar o ponto crítico dela, que nem você fazia antes. Era o primeiro passo, achar ponto crítico, ou seja, você vai derivar e igualar a zero. Derivar em relação a x, derivar em relação a y. Achou ponto crítico, aí você vai analisar se esse ponto crítico ele está dentro lá do seu domínio, está no interior do seu domínio. Se não tiver, você já pode até descartar ele. Segundo passo, se o seu ponto crítico está no interior do seu conjunto, então você vai calcular o valor da função no ponto crítico. Então, achei ponto crítico. Esse ponto crítico está no interior do meu conjunto? Tá. Então, eu vou calcular o valor dele para a minha função. Terceiro passo, eu vou analisar o máximo e o mínimo que a minha função assume na fronteira do meu conjunto. Por fim, eu vou comparar os valores. O maior valor que eu obtive é o máximo global e o menor é o mínimo global. É assim que vai funcionar. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise do interior, a gente vai analisar a fronteira e depois comparar. E assim você vai obter os extremos absolutos. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Ó. Primeiro exercício. Determine o máximo e o mínimo desta função nesse conjunto que eu estou mostrando aí. Gente, eu vou fazer com bastante calma esse daí, porque eu preciso que vocês entendam esse exercício que a gente vai fazer. Só tem 2 exercícios para hoje, esse e o próximo, dessa parte. Então, quero que vocês prestem muita atenção no passo a passo aqui. Vou anotar aqui o conjunto logo. X está entre 0 e 2. E o y está entre 0 e 2.
a minha função é 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Pronto. Então, gente, olha só. Ele me deu a função e ele me deu o conjunto. E ele quer que eu ache os extremos absolutos. Essa função f, ela é contínua? Sim ou não? Sim. Esse conjunto que ele me deu, será que ele é compacto? Não sei. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é desenhar o meu conjunto, para verificar se ele é compacto. Então, ó, esse conjunto, para eu desenhar, vou fazer aqui o plano cartesiano. E vou ver quais são as minhas restrições. Aqui, ele diz que o x tem que estar entre 0 e 2. O que você pode fazer? Se o x está entre 0 e 2, você procura onde é que está o 0. Ah, o 0 está aqui, ó. Onde é que está o 2? Ah, bora dizer que o 2 está bem aqui, ó. Então, o x ele não pode passar do 2 e também não pode ser menor que 0. Então, o x ele está nessa faixa aqui, ó. Entre 0, o x vai estar entre 0 e 2. Só que o y também vai estar entre 0 e 2. Quando eu estou falando do y, estou falando da parte aqui horizontal. Então, onde é que está o y igual a 0? Está bem aqui o 0. E onde é que está y igual a 2? Bora dizer que está bem aqui o y igual a 2. Então, ó, eu vou fazer aqui umas retas verticais. Então, olha só, o x ele tem que estar entre essas duas retas verticais, o x, e o y entre as duas retas horizontais. Quando você faz a interseção delas, vocês concordam comigo que o que vai sobrar é esse quadrado aqui? Então, esse quadrado, estou desenhando aqui agora, é justamente o meu conjunto D. Ó, vou apagar aqui porque não passa para cá, né? Agora que a gente já sabe. Então, agora que eu já sei que é esse quadrado, eu já sei que aqui é 2, e eu já sei que aqui é 2. Gente, nesse caso aqui, agora que você já sabe que é esse conjunto, eu te pergunto, ele é ilimitado? Sim ou não? É. Ele é fechado? É. O complementar dele é aberto. Se você tirar, o complementar é aberto. Então, ele é compacto. Se ele é compacto e a função é contínua, então, pelo teorema de Weierstrass, essa função aí, ela assume o máximo e o mínimo absolutos. Então, posso calcular. Tá, então vamos calcular. Então, como eu disse, o primeiro passo é calcular ponto crítico no interior do meu conjunto. Ou seja, no interior desse quadrado aqui, tá? No interior dele. Tá, mas, por enquanto, o que eu vou fazer é achar o ponto crítico normalmente, como eu já fazia. E depois, o ponto crítico que eu achar, eu vou verificar se ele está ou não no interior do meu quadrado. É isso que eu vou fazer. Então, o primeiro passo. Primeiro passo aqui, que eu vou analisar, é o interior. Interior do conjunto. Nesse interior, eu vou calcular o ponto crítico aqui da minha função. Então, olha só, vou derivar a minha função em relação a x. Quando eu derivar em relação a x, aqui vai ser 4x. O segundo vai zerar, esse vai ficar menos 2y. O terceiro vai ficar igual a 1 e o último vai zerar. Na verdade, o quarto, né? Esse aqui vai ficar 1 e o último vai zerar. Então, aqui, mais 1. Agora, eu vou derivar em relação a y. Essa é a minha função. O primeiro vai zerar, o segundo vai ficar 2y. O terceiro vai ficar menos 2x. Então, eu já coloco aqui menos 2x. Depois vai zerar e o último vai ficar menos 1. Menos 1. Derivei em relação a x em relação a y, vou igualar a 0, que eu quero achar ponto crítico. E vou resolver o sistema.
Bom, nesse caso, eu vou fazer pelo método da adição. Eu vou somar as duas equações. Então, ó, vou somar as duas. Na hora que eu for somar, esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse. Só vai sobrar 4x menos 2x, vai sobrar 2x. 2x igual a zero. Então, nesse caso, o x é zero. Falta agora achar o valor do y. Mas se o x é zero, basta eu escolher alguma dessas equações. Vou escolher a de baixo. E vou zerar o x. Quando eu fizer isso, olhando para a equação de baixo e zerando o x, vai ficar 2y menos 1 igual a zero. O que vai me dar y igual a meio. Ou seja, eu só achei um ponto crítico. E o ponto crítico é o ponto 0 e meio. Eu vou anotar bem aqui, ó. O ponto crítico que eu achei, nesse caso, é o ponto 0 e meio. Só que agora eu vou te perguntar, esse ponto crítico, ele pertence ou não pertence ao interior do meu conjunto? Ele pertence ou não pertence ao interior do meu conjunto? Como é que eu vou saber? Bora tentar localizar esse ponto aqui no plano, né? Ó, vamos montar aqui o plano. O ponto é 0 em x, 0 em x, 0 está aqui, meio em y. Então, seria esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto está no interior do meu conjunto? Sim ou não? No interior. Ele está no interior? Não. Ele está na fronteira, mas ele não está no interior. Mas ele está na fronteira? Não. Mas eu estou perguntando no interior. Ele está no interior? Não. Se ele não está, então, ó, eu digo aqui, ó, ele não está no interior. Não está. Se ele não, o único ponto crítico que eu achei não está no interior, então eu vou ignorá-lo. Não vou fazer nada com ele. Se ele tivesse no interior, aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse ponto aqui e jogar na função e calcular o valor dele. Ia deixar esse valor guardado. Mas como ele não está, já vou pular para a próxima etapa. Tá, olha só, gente. Essa próxima etapa que eu vou ensinar agora é uma etapa bônus. Nem sempre você vai precisar fazer ela. Na verdade, se você não quiser, você não precisa nem fazer ela. Mas eu vou fazer, porque ela vai me ajudar muito numa questão dessa. E eu dou logo a dica para vocês. Toda vez que a sua fronteira for um polígono, for um triângulo, um quadrado, um retângulo, um hexágono, um pentágono, toda vez, eu digo para você, antes de você começar a analisar toda a fronteira, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o valor da função nos vértices do seu polígono. Tá? Então, pegue, ó, qual é o polígono? É um quadrado. Quais são os vértices desse quadrado? Tem esse vértice bem aqui. Quem é esse vértice bem aqui? É a origem, né? É o 0, 0. Tem esse vértice bem aqui. Quem é esse vértice aqui? X igual a 2, y igual a 0. Tem esse vértice bem aqui. Quem é esse vértice? X é 2, y é 2. E, por último, tem esse vértice bem aqui. Quem é esse vértice? X é 0, y é 2. Então, essa fronteira, que é um quadrado, ela tem 4 vértices. Então, olha o que eu vou fazer. Eu já vou pegar esses vértices, todos eles, no caso são 4, e calcular para o valor da função, para todos. Professor, mas por quê? Calma. Vai fazer sentido daqui a pouco, mas por enquanto, vamos só fazer isso. Então, ó, próxima coisa que eu vou fazer aqui agora é calcular o valor da função nos vértices. Nos vértices. Então, vamos lá. São esses 4 vértices. Então, o primeiro que eu vou calcular aqui é para a origem, para o 0, 0. Então, eu venho aqui para a minha função. No lugar do x eu coloco o 0, no lugar do y eu coloco o 0. Aqui vai dar 0, 0, 0, 0. Tudo 0. Então, já deu 0 aqui. Vamos calcular para esse daqui agora. f de 0, 2. Então, aqui só o x é 0, tá? E y é 2. Mas o x sendo 0, já vai desaparecer esse e esse. Só vai sobrar y ao quadrado menos y. E o y é 2. Então, aqui vai ficar 4 menos 2, que é 2. Agora, eu vou calcular para este vértice aqui, para esse pontinho, que é o ponto 2 e 0. Então, aqui, o y é 0. Então, vai zerar esse
esse e esse. E o x é 2. Só sobrou esse daqui e esse daqui, né? Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8. 8 mais 2 é 10. Então, aqui deu 10. E agora só falta esse daqui, ó. Esse ponto, 2 e 2. Tá, agora ninguém é 0, todo mundo é 2 aqui. Mas não tem problema, porque se o x é 2 e y é 2, aqui vai ficar 2 menos 2. Aí esse vai simplificar com esse, vai cortar. Agora só sobrou esses 3 aqui. Só que quando o x é 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2 aqui é 8. E aqui ó, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é 8 também. 8 menos 8 vão se cancelar também. No final só vai sobrar esse daqui. Y ao quadrado, só que y é 2. Então é 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. Lembrando, essa aqui é a nossa etapa bônus, porque normalmente a gente ia pular daqui, do interior, para já olhar a fronteira inteira. Tá? Mas a gente que parou para fazer isso daqui, e você já vai entender daqui a pouco por que a gente está fazendo isso, tá? Tá, mas agora sim, vamos analisar a fronteira desse meu conjunto. Então, quero analisar aqui a fronteira do conjunto. Bom, a minha fronteira ela é um quadrado, ela é um polígono de 4 lados. Então, é natural que eu queira dividir essa fronteira em 4 partes. Então, eu vou chamar esse aqui de baixo. Vou chamar D1, aqui D2, aqui D3 e aqui D4. Então, quando eu falar D1, estou falando dessa linha aqui horizontal. D2, essa linha vertical. D3, essa linha horizontal. E D4, essa linha aqui vertical. Então, eu vou analisar uma por uma. Primeiro esse lado, depois esse, depois esse, depois esse. Começando pelo lado aqui, o D1. Então, ó, começando com D1. Tá, como é que eu descrevo esse lado aqui D1? Aí lembra daquela minha dica. Esse lado do quadrado é uma linha horizontal, totalmente horizontal. Se é horizontal, então meu y é sempre constante. Nesse caso, o y é constante igual a quanto, gente? Igual a 0. Então aqui vai ficar x, 0. Tá, agora que você já sabe que o y é 0, e o seu x, ele está variando, né? Mas ele está variando entre o que e o que aqui nessa linha horizontal? Entre 0 e 2, né? Então, você coloca aqui, o x está de 0 a 2. Por que que isso é importante? Porque se eu estou nesse pedaço da fronteira, então os meus pontos são pontos x0. Então, eu vou pegar esses pontos x0 e vou colocar na minha função. Ou seja, eu vou calcular, a partir de agora, o f de x0 para a minha função. Vou calcular o ponto f de x0, porque são os pontos desse conjunto aqui. Então, eu volto para a minha função que está bem aqui, ó, e no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, vai zerar esse e vai zerar esse. Só vai sobrar esse daqui e esse daqui. Então, essa função vai ficar 2x ao quadrado mais x. Vai ficar assim. Você concorda comigo que essa função aqui é uma função que eu vou chamar de g1 e ela só depende de x? Sim ou não? Então, agora, ó, eu tenho que analisar os pontos críticos máximos e mínimos para essa função. Só que essa função é uma função do cálculo 1. Essa função aqui está restrita ao intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo 0, 2. Não é verdade? Eu poderia até colocar assim, ó, se eu quisesse. Poderia escrever assim. São os pontos x0 pertencentes ao R2, tais que o x pertence ao intervalo fechado de 0 a 2. Poderia escrever assim, se eu quisesse. Então, olha só, eu tenho uma função que só depende de x, e x está no intervalo fechado. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo, se a minha função é contínua, e meu intervalo aqui, ó, do cálculo 1 é fechado, então isso aqui é compacto também. Então, eu consigo achar para essa função, nesse intervalo,
os máximos e mínimos. Agora, perceba uma coisa. Isso que eu vou fazer agora, para essa função nesse intervalo, isso já é uma questão completa de cálculo 1, onde você tem uma função que só depende de uma variável em um intervalo fechado. Aqui no cálculo 2, isso que eu vou fazer só é uma das etapas. Está reparando? Só é uma das etapas do todo que a gente está fazendo. Já que agora, a minha fronteira, ela já é uma linha aqui, ó. Eu já posso definir aqui uma função para ela, uma função de uma única variável, e aí trabalhar com isso. Então, isso daqui que eu estou fazendo, lá no cálculo 1 seria tudo. Aqui seria só uma parte. Tá bom? Então, eu vou tratar isso daqui como se eu estivesse no cálculo 1, vou achar o ponto crítico e vou calcular o valor nos extremos. O valor máximo, e eu vou pegar o valor máximo e o valor mínimo do que eu achar. Então, ó, vou derivar isso aqui igual a zero. Então, G1, linha, vai ser 4x mais 1, que eu vou igualar a zero. Com isso, eu vou achar o ponto crítico, x igual a menos 1 quarto. Eu te pergunto, menos 1 quarto pertence a esse intervalo aqui de 0 a 2, gente, aberto? O que vocês acham? Pertence? Menos 1 quarto pertence a esse intervalo aqui 0 a 2 aberto? Não, né? Não. Não, porque aqui é até negativo e aqui começa em 0. Então, ó, não pertence. Então, se fosse lá no cálculo 1, eu ia considerar esse ponto aqui? Não, eu ia ignorar esse ponto. Então, o que falta eu fazer agora para esse intervalo? Só calcular o valor nos extremos. Aí agora que entra a minha dica bônus. Olha só, teoricamente eu teria que ainda pegar essa função e calcular o valor dela nos extremos, para 0 e para 2. Se eu escolher x igual a 0, eu vou estar no ponto 0, 0. Mas 0, 0 não é o vértice da minha função? Eu já não calculei o ponto aqui para esse 0, 0? Já. Então, não vou calcular de novo. A mesma coisa no outro extremo. Se o x fosse igual a 2, eu ia estar nesse ponto aqui, 2 e 0. Mas 2 e 0 é um vértice. Eu já calculei o valor dele, ó. Deu 10. Então, não vou calcular de novo. Então, por isso que eu calculei logo nos vértices. Para quando chegar nas fronteiras, para cada pedaço da fronteira, eu não vou precisar ficar calculando os extremos desse meu conjunto aqui. Deu para entender? Até porque ia ficar repetitivo. Eu ia ter que calcular isso uma vez, depois outra vez, outra vez, outra vez. Para não ficar repetitivo, já calculei logo tudo uma vez ali. Então, para esse pedaço da fronteira, acabou o que eu tinha que fazer. Acabou. Porque nos extremos eu já calculei, são os vértices. E o ponto crítico que eu achei não está nesse meu interior. Então, ignoro essa parte, vou para a próxima. Então, agora eu vou analisar para o meu conjunto D2. D2 é essa linha vertical aqui, né? Se é uma linha vertical, o x que é constante. E constante igual a quanto nesse caso aqui? Igual a 0. Então, x é 0. Então, aqui vai ser os pontos onde x é 0, o y está variando e taxa que o meu y está entre o que e o que o meu y? Entre 0 e 2 também, né? Então, o meu y, posso até colocar assim. Vou colocar assim de novo. Y está entre 0 e 2. Então, nesse conjunto aqui, como é que fica a minha função? A minha função é f de 0y. Então, eu volto para a minha função e agora eu zero x. Então, esse vai desaparecer e esses dois também. Vai ficar só y ao quadrado menos y. Então, venho para cá e escrevo y ao quadrado menos y. Isso aqui é uma função que eu vou chamar de G2 e ela só depende de y. Voltei para o cálculo 1. Vou derivar igual a 0. Quando eu derivo, vai ficar 2y menos 1. Agora eu vou igualar a 0. O meu y vai ser meio. Está aqui. Meio faz parte do interior desse intervalo aberto aqui, ó, de 0 a 2. Meio faz parte desse intervalo? Faz. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o valor dessa função para y igual a meio. Tá? No caso da função, não é da derivada, tá? Aqui, tem que calcular aqui na função. Então, vou jogar aqui, ó, para y igual a meio. Olha, se o y for meio, o meu ponto vai ser o 0, meio, né? 0,5 é aquele ponto que eu achei lá no início, só que eu não calculei lá naquela hora. Mas agora eu vou ter que calcular ele. Então, aqui, ó, vou colocar, quero calcular o valor da função f.
O x sempre é zero, né, nesse caso aqui. E o meu y agora é meio. Meio. Tá, mas o que eu faço? Bom, quando o x é zero, eu tenho essa função aqui, ó, y ao quadrado menos y. Só que o y agora é meio. Vai ficar meio ao quadrado menos meio. Meio ao quadrado vai ficar 1/4, que é 0,25. 0,25 menos 0,5 dá menos 0,25, ou menos 1/4. Tá? Então, aqui ó, vai dar menos 1/4. Claro que aqui eu pulei a conta, né, mas você pode fazer em casa com calma também essas contas. Então, tá aqui, ó. Achei um ponto crítico nesse intervalo, joguei na minha função e achei o valor, menos 1/4. Esses valores que eu estou encontrando, eu estou guardando eles, gente. No final, eu vou juntar tudo e verificar quem é o maior e quem é o menor, tá? Mas, por enquanto, guarda essa informação aqui. Então, vamos para o próximo conjunto daí. D3 agora. Olha, no caso D3, ele também é uma linha horizontal. Então, o y é constante. Mas agora o y é zero? Não, agora o y é quanto? Nessa linha aqui de cima. O y é sempre 2. Então, nesse caso aí, eu vou ter x variando e o y é sempre 2. E o x vai variar entre 0 e 2. Tá? Então, ó, eu tenho uma linha horizontal, só que agora o y é constante, mas ele é constante igual a 2, não mais igual a 0. Como é que vai ficar a minha função? Agora que eu tenho f de x, 2. Como é que vai ficar isso daqui? Eu vou voltar para a minha função. E no lugar do y, eu vou colocar 2. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 é 2. Então, daqui vai ficar só 2. Aqui. Se o y é 2, vai ficar menos 4x. Menos 4x mais x é menos 3x. Então, no final vai ficar 2x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui é uma função que só depende de x. Vou chamar de G3. Vou derivar igual a 0. Vou derivar. Aqui vai ficar 4x menos 3. Vou igualar a 0. Isso vai me fornecer o ponto 3/4. 3/4 pertence ao intervalo aberto de 0 a 2, gente? Sim ou não? Pertence, né? Então, vou ter que calcular para esse ponto aqui. Ou seja, vou ter que calcular o f de 3/4. X é 3/4, o y é 2. Bom, para eu calcular aqui, basta eu voltar para cá, para a minha função. No lugar do x, eu vou colocar 3/4. Então, aqui vai ficar 3/4 ao quadrado, vai ficar 9 sobre 16. Vezes 2 vai ficar 9 sobre 8. Menos, aqui, 3 vezes 3/4. Isso aqui vai dar 9 sobre 4. Aí, mais 2. Agora, eu vou ter que fazer essa conta. Ó. Aqui eu posso colocar o 8 como MMC. Vai ficar assim. Vai ficar menos 18. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Menos 18 sobre 8. Né, porque aqui estava 9/4. E aqui no lugar do 2, pode ficar 16 sobre 8. Ó, pode reparar. 18 dividido para 8, se eu simplificar por 2, vai ficar 9/4, que é o que estava antes. E aqui, ó, se eu dividir esse por esse, vai dar 2, que é o que estava antes. Então, agora é só somar e subtrair. Então, aqui vai ficar 9 menos 18, vai ficar 9. Vai ficar menos 9. Menos 9 mais 16 vai ficar 7. Então, no final, fazendo a minha continha aqui, vai ficar 7 dividido para 8. Tá? Então, só fiz aqui a minha continha. Então, guarda esse valor, que depois eu vou usar ele também na minha comparação. Fiz a continha, deu isso daqui. Agora, o último, né? A última parte da minha fronteira. Interessante, né? Como a gente tem aí uma fronteira que, a priori, seria simples, só um quadrado, mas dá um trabalho. Né? Porque você vai ter que separar a fronteira em 4 pedaços e analisar em cada pedaço. E cada pedaço é uma questão de cálculo 1 que você está fazendo. Vamos lá, última parte aqui, D4.
essa parte da fronteira, que é o D4, é uma linha vertical. Se é uma linha vertical, o x é constante. Constante igual a quanto? Igual a 2. Então, vai ficar 2y. Então, volto para cá e vai ficar 2y. E o meu y está variando de 0 a 2. Como é que vai ficar a minha função se eu colocar 2y lá? Então, vamos voltar para a minha função. No lugar do x, eu vou colocar 2. Ela está bem aqui. Então, aqui vai ficar 8. 8 mais 2 é 10. Só daqui vai dar 10. Aqui vai ficar menos 4y. Menos y vai ficar menos 5y. Então, no final, vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 10. Isso aqui é uma função que só depende de y. Vou derivar igual a 0. Derivando isso daqui, vai ficar 2y menos 5. Vou igualar a 0. E acho aqui 5 sobre 2. Numa questão dessa, você sempre torce, né, para que isso aqui não pertença ao interior, que você pode ignorar isso daí, não precisa calcular na função. Nesse caso, 5 sobre 2 pertence ou não pertence ao intervalo de 0 a 2? O que vocês acham? Não pertence. Se não pertence, posso ignorar. Pronto, acabou. Analisei a fronteira inteira. Agora eu vou comparar os valores. É isso que eu vou fazer. Então, a última parte. Comparando os valores. Que valores? Todos que eu achei desde o início da minha resolução. Então, ó, por exemplo, quando eu analisei o interior do conjunto, o ponto crítico que eu achei não fazia parte do interior, então eu ignorei. Então, daqui dessa parte, eu não tive nenhum valor dessa parte. Quando eu vou analisar os vértices, só aqui eu já encontrei 4 valores para mim. Esse e esse. Então, vou colocar de um por um lá. Então, ó, só lá naquela parte do vértice, eu achei o f de 0, 0, que é 0. Eu achei o f de 2, 0, que é 10. Eu achei, o que mais tem lá? O f de 0, 2, que é 2. O f de 0, 2, que é 2. E eu achei o f de 2, 2, que é 4. Só lá eu achei 4 valores. Está aqui os 4. Que outros valores eu achei? Quando eu analisei a fronteira. Quando eu analisei aqui o D1, eu não achei valor nenhum, porque o ponto que eu encontrei estava fora do intervalo aberto aqui. Quando eu analisei o D2, eu achei um valor, menos 1/4, para esse ponto. Então, vou escrever ele aqui. Então, para f de 0,5, eu achei o valor menos 1/4. Menos 1/4. Analisando aqui D3, eu achei esse outro valor, 7/8. Então, vou colocar lá também. Então, nesse ponto aqui, que é o ponto 3/4 e 2, eu achei o ponto 7/8. E quando eu analisei essa última parte da fronteira, eu não achei ponto nenhum. Então, está aqui, gente, os 6 valores que eu achei. Desses 6, qual é o maior? Desses 6 valores aqui, ó, 0, 10, 2, 4, menos 1/4, 7/8. Maior é 10, né? Então, está aqui. Esse daqui é o máximo. E quem é o mínimo? É esse daqui, ó, o único que é negativo, menos 1/4. Então, esse daqui é o mínimo. E agora sim, encontramos a nossa resposta. Resposta, valor máximo 10. Qual é o ponto de máximo? 2, 0. Valor mínimo, menos 1/4. Quem é o ponto de mínimo? 0,5. Isso aqui eu estou falando de máximo e mínimo globais, absolutos. Alguma dúvida no que a gente fez aqui, no passo a passo? Todo mundo entendeu direitinho? Tudo que a gente fez aqui? Tá ótimo. Eu vou mostrar agora no GeoGebra como é o gráfico dessa função. Já está até feito aqui, só vou mostrar para vocês.
Então, olha só. Esse daqui é o gráfico da nossa função. Perceba ó, que ele já está, o domínio dele já está restrito ali, ó, já diminuiu o domínio dele. Já coloquei a restrição. Está aqui, ó, então. E nessa superfície que vocês estão vendo, ele tem um valor mínimo, que é esse pontinho bem aqui, ó, que eu coloquei, está escrito já mínimo, que é o ponto 0, meio e menos 1/4. E ele tem o valor máximo aqui em cima, ó, que é o ponto 2, 0 e 10. Então aqui você percebe claramente para essa superfície que ela tem um ponto de mínimo global e um ponto de máximo global. Então tudo que a gente fez está aí representado geometricamente por meio desse gráfico. Bora agora para a última questão de hoje e a gente vai encerrar nossa aula com ela. A última já tem uma aplicação por trás. Olha só que legal. Suponha que essa função aí forneça a temperatura de uma placa. Qual é o formato da placa? O formato da placa é conforme esse conjunto aqui, ó, esse daqui. Aí a questão é, determine o ponto de menor temperatura da placa. Então, ele não quer nem saber qual é o máximo, ele só quer o mínimo global da temperatura nessa placa. Então, vamos lá, vamos fazer. Vocês também já podem fazendo, vocês já sabem fazer essas questões, né? A gente vai tentar fazer com calma essa também. Então, último exercício. O meu conjunto ele é descrito dessa forma, 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 8, menos x. A minha função é a função 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto. Mais uma vez, gente, para você fazer uma questão dessa, como o seu domínio ele é descrito dessa forma aqui, a gente vai primeiro desenhar o meu domínio. Eu primeiro tenho que ver que domínio é esse que ele está me dando, né? Eu já sei que eu estou no R2, então vou fazer aqui o plano cartesiano. Ó, vou colocar aqui o plano. Vamos lá. Isso aqui parece ser meio estranho, um monte de desigualdade de uma vez só. Mas só você analisar com calma que você não vai ter muito problema. Por exemplo, a primeira coisa que você pode observar é que o x ele é sempre maior ou igual que zero. Então, o x ele é não negativo. E o y, que é maior ou igual que x, também é maior ou igual que zero. Então, tanto o x quanto o y, eles são não negativos. Então, em qual quadrante eu estou aqui, gente? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Primeiro, porque x e y são maiores ou iguais que zero. Então, eu estou no primeiro. Tá, então aí já é uma informação boa para a gente. Então, só vou desenhar aqui no primeiro quadrante. Outra coisa, perceba que aqui, ó, olha só para essa desigualdade aqui. Olhando só para cá, eu estou dizendo que y está entre essa função x e essa função x. Ou seja, o y ele está acima da função x, está abaixo da função 8 menos x. Se eu pedisse para você desenhar a função x só no primeiro quadrante, você ia conseguir desenhar a função x? Consegue, né? A função x o que é? A função de identidade. Isso aqui é o quê? É uma parábola? Não, uma reta, né? Crescente ou decrescente? Crescente. Corta o eixo y em que lugar? No zero. Né? Então, ó, partindo do zero, você poderia muito bem desenhar aqui uma reta crescente. Está aqui. Então, isso é a função x. O nosso y está sempre acima da função, tá? Não é abaixo, é acima dela. Só que eu também, ele me diz que o y está abaixo dessa função aqui, ó, 8 menos x. Essa função 8 menos x, você ia saber desenhar? Saberia, né? É o quê? É uma parábola? Não, é uma reta também, né?
Só que agora o quê? Decrescente. É uma reta decrescente. E ela corta o eixo y em que ponto? No 8. Então, é uma reta decrescente começando no 8, lá no eixo y. Então, eu não sei onde é que está o 8, mas dizer que o 8 está aqui. Pronto. O 8 está aqui. Aí faz uma reta decrescente agora. Pronto. Ó, eu já parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque eu já sei ó, que o meu y ele está acima dessa função x e abaixo da função 8 menos x. Então, esse daqui, ó, esse triângulo é o conjunto que ele me deu. É esse triângulo aqui. Esse é o meu conjunto E. Esse conjunto é fechado? É. É limitado? É também. Então, ele é compacto. Se ele é compacto, então eu posso afirmar, já que a minha função é contínua, eu posso afirmar que ele tem, sim, um mínimo global, que é o que ele quer, é o que ele está me pedindo, um mínimo global, a menor temperatura dessa placa. Então, vamos fazer. Agora que você já conseguiu, né, analisar como é o seu conjunto, a gente vai fazer aquelas partes lá. Primeira parte, eu vou analisar o interior desse meu conjunto. Então, eu vou calcular ponto crítico para o meu interior. Então, eu calculo o ponto crítico do jeito que eu sei, mas na hora que eu achar o ponto crítico, eu vou verificar se ele está ou não no interior daquele meu conjunto. Então, eu vou derivar a minha função t em relação a x e vou derivar em relação a y. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai zerar, que vai ficar menos 2x. Menos 2x. E para o y, se eu derivar em relação a y, vai ficar menos 2y. Igualando a zero, esses dois. Bom, aqui eu só vou conseguir achar x igual a zero, e aqui só y é igual a zero. Então, ponto crítico eu só tenho 1. Ponto crítico. O ponto crítico dessa função aí é o ponto 0, 0. Agora vem a pergunta. Esse ponto crítico, ele pertence ao interior? Esse ponto crítico, ele pertence ao interior do meu conjunto, gente? Sim ou não? 0, 0 é a origem, né? A origem está bem aqui, ó. A origem faz parte do interior do meu conjunto? Não, não faz parte. Então, vem aqui, ó. Digo que ele não faz parte e pronto, não preciso fazer mais nada. Eu só achei um ponto crítico, mas ele não está no interior. Então, ignoro ele por enquanto e vou para a próxima fase. Como isso aqui é um polígono, é um triângulo, né? Então, como eu falei para vocês, é importante que eu verifique os vértices do meu polígono. Aqui eu tenho 3 vértices, gente. Eu tenho esse aqui, que eu já sei que é o vértice 0, 0. Eu tenho esse aqui em cima. Que ponto é esse aqui em cima, gente? O x é 0. E o y é quanto aqui em cima? 8. Muito bem. Então, aqui é o vértice 0, 8. E esse vértice aqui? Qual é esse vértice? Ó, esse é o vértice onde as funções se encontram, né? Que funções? X e 8 menos x. Se você igualar as duas, iguala aí, ó, x igual a 8 menos x. O x aqui resolvendo vai dar 4, né? Ó, porque esse x foi igual a 4, aqui vai ficar 8 menos 4, que é 4 também. Então, x igual a 4. Então, eles se encontram para x igual a 4. E o y também é 4, né? Porque essa aqui é a função de identidade. Ó, quando o x é 4, o y também é 4. Então, pronto. Já encontramos os 3 vértices. Agora eu vou calcular o valor da função em cada vértice. Então, vem e vou calcular. Bom, vou calcular no 0, 0 logo, né? Que é mais fácil. Ó, quando x e y são 0, vai zerar vai ficar só 4. Agora eu vou calcular para esse daqui. 4, 4. Bom, aqui vai ficar menos 16, menos 16. Dá menos 32. Mais 4, menos 28. Por último, eu vou calcular no ponto 0 e 8. X é 0
y é 8. Aqui vai dar menos 64 mais 4, menos 60. Pronto, calculei nos vértices da minha fronteira. Agora eu vou analisar a fronteira como um todo, né? Tá, na fronteira, para a fronteira, eu vou separar ela em 3 partes. Ó, aqui eu tenho um lado do triângulo, o outro lado e o outro lado. Então, eu vou chamar isso aqui de E1, aqui de E2 e aqui é 3. Eu vou ter que descrever quem é o E1, o E2 e o E3. O E1 ele é uma linha vertical. Se é vertical, o x é constante. Constante igual a 0. Então, esse aqui é o conjunto 0y. E o y está variando de 0 até 8. Então, o y está variando de 0 até 8. Então, agora eu vou pegar para essa função aqui, nesse ponto, 0y. Então, quem é o t de 0y? Bom, se o x é 0, vai ficar só 4 menos y ao quadrado. Isso aqui é uma função que só depende de y, vou chamar ela de g1. Vou derivar g1 igual a 0. Quando eu derivar g1, vai ficar menos 2y. E quando eu igualar a 0, é claro que eu só vou achar o ponto y igual a 0 de ponto crítico. Só que 0, ele pertence ao intervalo aberto 0,8, que é o y aqui. Pertence ao intervalo aberto 0,8? Não, não pertence. Então, ó, posso ignorar esse ponto. Ah, professor, mas o 0 é extremo. Tá, mas se eu considerar y igual a 0, por ele ser extremo, aqui ia ficar o ponto 0, 0. Eu já calculei o 0, 0. O extremo de cada um desses é um vértice. Por isso que eu calculo logo os vértices. Eu não preciso calcular de novo. Então, pronto, aqui não preciso fazer mais nada. Vou para a próxima fronteira. Para a próxima parte da fronteira, né? Olha só, vamos verificar como é que vai ficar essa parte aqui, E2. Porque, gente, o E2, que é essa linha aqui, ó, ela é uma linha horizontal? Não. Ela é uma linha vertical? Também não. E agora, o E2, ela não é uma linha nem horizontal nem vertical. O que que eu vou fazer? Tá, ela pode até não ser. Mas vocês concordam comigo que nessa linha E2, o y se comporta que nem essa função identidade x? Sim ou não? Para todo mundo que está nessa linha aqui, ó, nessa reta que vai daqui para cá, essa reta é a reta identidade. Então, para todo mundo que está aí, o y é igual a x. Sim ou não? Sim. Então, o que está acontecendo nessa parte aqui? O y é igual a x. Então, são os pontos x, x. Tais que o x está indo de 0 até 4. Né? Se você for olhar aqui no intervalo do x, né? Ó, o x está indo de 0 até 4. O y estava indo de 0 a 8, mas o x é de 0 até 4. Tá, então, ó, se eu colocar esses pontos na minha função, vai ficar t de x e o y é x também. Então, a minha função vai ficar 4 menos 2x². Isso é uma função que só depende de x. Vou derivar esta função. Vai dar menos 4x. Vou igualar a 0. Vou achar o ponto crítico x igual a 0. Só que x igual a 0 não faz parte do intervalo aberto 0 a 4. Então, o único ponto crítico que eu achei não faz parte do intervalo aberto. Ignoro, vou para o próximo. Para o último pedaço da fronteira. Tá, o último pedaço é essa linha aqui de cima, que é uma linha inclinada. Só que nessa linha aqui, o meu y ele se comporta conforme essa função aqui, 8 menos x. Então, posso dizer que nessa linha aqui, o x é x, mas o y é 8 menos x. Então, vai ficar assim.
vai ficar x e o y vai ser 8 menos x. Então, são esses pontos nessa linha. Tais que o x está entre 0 e 4. Então, eu vou substituir isso daqui na minha função. Vai ficar t de x e 8 menos x. Então, a minha função vai ficar 4 menos x quadrado menos, no lugar do y, vai ficar 8 menos x ao quadrado. Agora, eu vou ter que fazer essa conta. Isso aqui vai ser 4 menos x quadrado. Aqui, quadrado primeiro, 64. Com negativo vai ficar menos 64. Aqui vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 16x. Só que com esse menos daqui vai ficar mais 16x. Por último, aqui vai ficar mais x quadrado, com esse menos vai ficar menos. Então, ó, posso juntar esse com esse, vai ficar menos 2x quadrado. Aqui mais 16x. E 4 menos 64 vai ficar menos 60. Então, no final, ficou uma função que só depende de x. Vou chamar de G3. Vou derivar essa função igual a zero. Derivando essa função, vai ficar menos 4x mais 16 igual a zero. Resolvendo, o x vai ser igual a 4. Só que o 4 ele pertence nesse intervalo aberto de 0 a 4. Como o intervalo é aberto, ele não pertence. Então, está aqui, não pertence. Então, eu analisei a fronteira, mas todo ponto que eu achei não faz parte, né, pelo menos, do intervalo aberto. Então, eu pude ignorar todos esses pontos. Parte final é comparar os valores. Eu quero achar o menor valor. Então, olha só. Quais valores eu achei? No interior, eu não achei nenhum. Na fronteira, sem ser nos vértices, eu também não achei nenhum. Não achei. Então, eu só achei valor mesmo nos vértices. Dentre esses valores, quem é o menor, gente? Menos 60. Então, aqui está a nossa resposta. Então, vou escrever aqui, né? Então, ó, vou colocar assim, resposta. Comparando os valores encontrados temos que a menor temperatura é aquela lá, né? T08. T de 0,8, que é igual a menos 60. Não sei se ele chegou a dizer se é graus Celsius ou não. Não, ele não chegou a dizer. Então, unidade de temperatura. Como ele só queria a menor, então, terminamos aqui a nossa questão. Eu queria, gente, só para encerrar, faltam ainda 4 minutos, mostrar isso aqui no GeoGebra também para vocês. Então, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Aí, e também ele queria o ponto de menor temperatura. Então, o ponto de menor temperatura é o ponto 0,8, né? E a temperatura é menos 60. Tá, então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a minha função. A minha função é t de xy, que é igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que tem uma restrição, né? Eu já vou colocar aqui, eu vou colocar vírgula e a restrição. Qual é a restrição? 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 8 menos x. Pronto, com isso a gente encontra essa função aqui. Bom, vou melhorar um pouquinho a visualização. Eu sei que o x está entre menos 1 e 4.
o y vai estar entre -1, vou colocar 9. E o z, vou colocar ele -1. Aliás, vou colocar ele aqui -61. Até 1. Pronto. Vou colocar até 4 aqui. Pronto, ó, essa aqui é a nossa função, né? Aliás, deixa eu só melhorar aqui a altura do y. Vou colocar 5. Pronto. Ó, tá aqui, essa é a nossa superfície. O ponto mínimo, que é o que ele quer, nós achamos, é o ponto 0, 0, 8, e ficou aqui menos 60. Tá aqui. O ponto de máximo ele não pediu, né? Mas vou colocar aqui. Ponto de máximo ficou o ponto 0, 0, 0, 4. Tá aqui. Então, aqui está aqui a nossa superfície, né? E aqui, ó, essa superfície, na verdade, me dá a temperatura de uma placa. Então, nesse vértice aqui da placa, ela tem a temperatura máxima, que é 4. Agora, nesse outro vértice aqui da placa, ela tem a temperatura mínima dela, que já é -60. Tá? Então, é isso que está acontecendo nesta placa. Esse aqui é o gráfico da temperatura na placa. Tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, então com isso a gente encerra e a gente vai se ver na próxima aula. Obrigado pela presença de vocês.